Sabe, quando alguém se perde numa floresta física, a solução para o problema costuma ser, tipo, incrivelmente objetiva. Sim, a pessoa simplesmente pega uma bússola e pronto. Exato! A agulha ali vai invariavelmente apontar para o norte magnético. Existe uma direção clara, inquestionável a seguir. É a física pura operando. E isso traz um conforto imediato, né? Porque a bússola não faz julgamento de valor sobre a tempestade que está caindo ou, sei lá, sobre o cansaço de quem está viajando. Ela só obedece a uma lei natural inquebrável. Exatamente. Mas, bom, aí a gente entra no território das relações humanas. Ah, aí a história é outra. Total. A gente entra no campo dos conflitos de interesse, sabe, das nossas pequenas mesquinharias diárias, das grandes ofensas, e de repente essa nossa bússola moral parece que enlouquece completamente. A agulha fica girando sem parar. É o famoso caos magnético da convivência social. Pois é, e aí fica aquela dúvida cruel. Onde fica o nosso norte quando a gente foi, tipo, profundamente prejudicado por alguém? Onde dá a clareza quando os nossos interesses financeiros ou até emocionais colidem de frente com os de outra pessoa? Olha, esse é o momento exato em que a biologia, a cultura e a moralidade entram num curto-circuito pesado. E para ser bem honesta, é por isso que a nossa análise de hoje é tão pertinente e até desconfortável em alguns momentos. Sim, com certeza. Então, para quem nos acompanha, a missão do nosso mergulho de hoje é investigar como a humanidade pode tentar consertar essa bússola moral quebrada. Uma tarefa nada fácil. Nada fácil. E para isso a gente vai destrinchar um material bem específico. Uma coleção fascinante de textos filosóficos e instruções lá do século XIX. Isso. E para a gente ser totalmente transparente com o pessoal sobre as fontes, nós estamos analisando trechos que foram compilados pelo Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é importante deixar claro, o que a gente vai fazer aqui não é uma leitura religiosa tradicional, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. O que é mais notável ao ler esses autores do século XIX, tipo o Lázaro, o Fenelon ou o Emmanuel, é que os textos funcionam quase como um tratado inicial sobre psicologia comportamental, sabe? Aham. Sobre coesão social também, né? Exato. Eles não estão ali só distribuindo conselhos de escola dominical. Eles estão dissecando as engrenagens do comportamento humano, tentando explicar por que nós falhamos tanto em aplicar regras básicas de convivência. Tipo a velha regra de ouro, amar o próximo como a si mesmo. Essa mesma. E por que é tão difícil colocar isso na prática? Bom, vamos analisar isso por partes, porque a base prática dessa filosofia toda, ela não começa no mundo das ideias abstratas. Não. Ela começa nos conflitos reais. Sim, nos conflitos de interesse muito reais, no dia a dia. A fonte traz um episódio histórico e bíblico clássico que, olha, ilustra perfeitamente as armadilhas sociais em que a gente cai. Aquela passagem dos fariseus e herodianos. Essa mesma. Onde eles se unem para fazer uma pergunta para o Cristo que é, tipo, extremamente venenosa, sobre pagar ou não pagar tributos a César. Esse momento é um estudo de caso brilhante sobre estratégia e psicologia de massas. Com certeza. Só para dar um contexto rápido para quem está ouvindo a gente, a Judéia ali, sob domínio romano, não via o imposto só como uma obrigação financeira, sabe? Era algo muito mais profundo. São da subjugação deles, da perda de liberdade. Então, pagar aquele imposto era, para muitos judeus, uma afronta direta a Deus. Eles pegaram uma questão econômica e transformaram, assim, num barril de pólvora religioso. E identitário também. Então, quando eles chegam e perguntam lá no meio da praça pública, é nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo, eles não estão querendo conselhos financeiros. Bem de longe. É o equivalente ancestral daquelas pegadinhas, sabe? Aquelas armadilhas retóricas que a gente vê todo dia hoje em debates polarizados nas redes sociais. As famosas gotcha questions, né? Exatamente. A intenção ali não é construir diálogo, a intenção é a destruição total do oponente. E era uma armadilha perfeita. Veja bem, não tinha saída óbvia ali. Nenhuma. Porque, pensa bem, se a resposta fosse um simples sim, paguem o imposto, o respondente ia ser rotulado na hora como um traidor da pátria, um colaborador do Império Romano. Perderia qualquer autoridade moral com a multidão, que já estava super revoltada. Exato. Mas se a resposta fosse não, não paguem, aí os questionadores teriam a prova documental perfeita para entregar ele para os soldados romanos. Acusação de rebeldia, insurreição contra o Estado, enfim, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Literalmente.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque a resposta que é dada ali, aquele clássico dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, faz muito mais do que só contornar a malícia da pergunta, né? Muito mais. Os textos que a gente está analisando argumentam que essa resposta estabelece um mecanismo fundamental de preservação da sociedade. Sim, o que a fonte destaca muito é que essa frase cristaliza um princípio geral de justiça, tanto material quanto moral. A regra de ouro de não causar prejuízo começa exatamente aí. Aham. Não se trata só de dar uma moeda na mão de um imperador. Não. Trata-se de reconhecer e de respeitar os limites, sabe? Os direitos das outras partes que estão envolvidas na engrenagem social. É o respeito aos deveres para com as instituições, a família, o próximo. Porque sem esse princípio de justiça básica, onde cada um recebe aquilo que lhe é devido, a sociedade simplesmente desmorona em polarização. E numa guerra de todos contra todos, né? Faz sentido. É tipo estabelecer o piso básico para o funcionamento da civilização. Mas isso levanta um problema enorme para a nossa discussão. Qual? Se a regra fundamental da convivência e da justiça é tão clara assim, tipo, não causar prejuízo ao outro, por que a nossa aplicação prática disso é um desastre absoluto? Ah, essa é a grande questão. E isso empurra a gente direto para a dissonância cognitiva que essas fontes exploram através daquela famosa parábola dos credores e dos devedores. Essa história é fantástica. Talvez seja a narrativa que melhor expõe a hipocrisia do nosso próprio instinto de autopreservação. Olha, a matemática dessa história é o que mais me assusta. As proporções são absurdas, sim. Total. A fonte relata a situação de um rei que decide ajustar as contas lá com os servos dele. E aí um desses servos tem uma dívida astronômica, estipulada no texto em 10.000 talentos. Que é um valor irreal, quase. Sim. Se a gente trouxer para a nossa economia atual, a gente estaria falando de uma dívida na casa dos bilhões. Tipo uma quantia literalmente impagável para um simples servo. E a lei da época era implacável com isso, né? Implacável. O rei ordena que o servo, a esposa dele e os filhos sejam vendidos como escravos para abater uma parte do prejuízo. O desespero total. O cara se desespera, ele cai de joelhos, implora por paciência. E aí, o rei tem uma crise de empatia monumental ali na hora. Ele simplesmente cancela a dívida. Bilhões simplesmente apagados do sistema. Apagados, por pura compaixão. Uma anistia irrestrita que subverte toda a lógica financeira da coisa em favor da misericórdia. Mas aí o roteiro dá uma guinada bem sombria, não é? Muito sombria, porque esse mesmo servo, que acabou de ser salvo da ruína, da escravidão da família inteira, ele sai do palácio e dá de cara com um colega de trabalho que devia 100 dinheiros para ele. Sem dinheiro? 100 dinheiros, o que seria equivalente a, sei lá, algumas dezenas de reais hoje. Uma quantia totalmente irrisória perto do que ele devia. E em vez de espelhar a graça que ele tinha acabado de receber, o que ele faz? Ele agarra o colega pelo pescoço. O texto diz que ele quase asfixia o cara no meio da rua, exigindo o pagamento imediato. E ele ignora completamente os mesmos pedidos de clemência que ele próprio tinha feito minutos antes para o rei. Ele manda jogar o colega na prisão por causa de trocados. Exato. E claro, a notícia chega nos ouvidos do rei, a compaixão acaba na mesma hora e esse mau servo é entregue para os carrascos. O que é fascinante aqui é a análise que os textos do século XIX fazem sobre essa desproporção, porque o foco deles não está na punição divina no final da história. Não. Está na nossa própria psicologia, né? Exatamente. O foco está em quão profundamente arraigada é essa nossa incapacidade de estender ao outro uma fração mínima da tolerância que a gente exige desesperadamente para nós mesmos. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Vai. É muito confortável para nós, lendo esse texto hoje, centenas de anos depois, julgar esse servo como um monstro completo. Fica fácil julgar de fora, sim. Mas, biologicamente falando, o instinto de autopreservação não é a nossa configuração original de fábrica? Se alguém me deve um dinheiro que é meu, querer receber, querer proteger o meu patrimônio e a minha segurança, tudo isso é impulso de sobrevivência. Com certeza, é biologia básica. Então, como é que a filosofia desses textos diferencia o que é estabelecer um limite saudável na vida daquilo que é o puro egoísmo que eles tanto condenam? Olha, essa é a pergunta central da coisa toda. E a resposta que as fontes oferecem mapeia exatamente esse conflito entre a nossa biologia e a nossa moralidade. Nas Instruções dos Espíritos que o Kardec compilou, tem um texto específico do Lázaro, datado de 1862. Aham. E esse texto funciona como um verdadeiro mapa da evolução psicológica da humanidade.
O Lázaro argumenta que, na fase mais primitiva, a consciência humana opera baseada exclusivamente em instintos. É o nosso cérebro reptiliano agindo, basicamente. Isso, dominação, defesa de território, sobrevivência a qualquer custo. É essa voz primitiva que manda o cara esganar o colega no meio da rua por 100 moedas para garantir o próprio recurso, sabe? Entendi. Então, na visão deles, o comportamento desse servo não é só uma falha moral aleatória. É ele operando no sistema operacional mais rudimentar possível do cérebro humano. Precisamente. E o Lázaro continua explicando que, conforme a humanidade vai avançando, a gente passa dos instintos para as sensações. Que já é um passo adiante. Nas sensações já existe algum grau de percepção do outro, mas elas ainda são muito voláteis. Ficam frequentemente corrompidas pelos nossos desejos, de superioridade, de vaidade. Certo. E quando é que a gente chega no estágio ideal? Somente após um longo processo de instrução e de depuração, tanto intelectual quanto moral. Aí sim o ser humano atinge a fase dos sentimentos. O sentimento sendo o topo dessa escala evolutiva. Exato. A empatia real, a caridade, elas não são um dom mágico que cai do céu. São uma conquista evolutiva. Então o egoísmo nesses textos é definido como uma estagnação. Uma recusa em evoluir. Isso. É você escolher ficar preso na fase embrionária do instinto. Nossa, isso muda bastante a perspectiva da coisa toda. Significa que a compaixão é, na verdade, tipo uma tecnologia super avançada da mente. E que a gente precisa forçar ativamente o nosso cérebro a adotar essa atualização. É uma atualização de software dolorosa, inclusive. Muito. E tem outro texto nessa fonte, assinado pelo Emmanuel em 1861, que joga ainda mais luz sobre isso. Ele chama o egoísmo de a chaga da humanidade. Uma expressão bem forte. E ele usa uma contraposição de personagens que, sério, é um verdadeiro soco no estômago para a nossa sociedade atual. Ele contrasta a atitude de caridade ativa com a figura de Pôncio Pilatos. A figura do Pilatos lavando as mãos é a metáfora perfeita para o egoísmo sistêmico contemporâneo. Exato. Porque o Pilatos, ele analisa a situação ali do Cristo, ele percebe a injustiça na cara dele, e ele até diz em voz alta, tipo, esse homem é justo, por que vocês querem crucificar ele? Ele tem a consciência do que é certo. Ele tem. Mas diante da pressão da multidão e do risco de perder o próprio conforto político, o que ele faz? Ele pede uma bacia com água, lava as mãos e basicamente diz que não importa, o problema não é meu, se virem. É muito diferente daquele egoísmo violento do servo que estrangula o devedor na rua. Muito diferente. Esse do Pilatos é um egoísmo higienizado, sabe? Totalmente burocrático. É o egoísmo da omissão, né? É a postura de proteger o próprio status quo emocional e social, fingindo uma neutralidade moral, enquanto tudo ao redor desmorona. E é muito atual isso. Demais, o que o Emmanuel argumenta é que essa apatia, esse distanciamento bem calculista, é o que realmente paralisa qualquer progresso social. E isso nos leva a um desdobramento inevitável da nossa análise. Porque superar essa atitude asséptica do Pilatos exige que a gente repense radicalmente quem nós consideramos dignos da nossa energia, né? E do nosso afeto. É aí que o funil aperta. Aperta muito. O texto do Fenelon, que também está nessas fontes, traz uma observação comportamental muito curiosa sobre isso. Ele afirma que até o indivíduo mais brutalizado, o criminoso mais cínico e endurecido que existe, possui no fundo de si uma centelha inata de amor. A premissa deles é que o amor é um princípio inteligente universal. É um germe que simplesmente não pode ser completamente extirpado da psique de ninguém. Nem do pior dos humanos. Nem do pior. Aquele misântropo que odeia a sociedade, muitas vezes ele canaliza uma ternura imensa para cuidar de um animal de estimação, de um jardinzinho na casa dele, ou tem um afeto intocável pela própria mãe. Ou seja, a capacidade mecânica de amar está sempre lá. Sempre está operando em algum nível. Mas a grande advertência do Fenelon é sobre como nós formatamos esse amor na prática. Ele alerta que esse afeto, quando é muito restrito, cria o que ele chama de egoísmo de família, de casta ou de nacionalidade. Essa é a grande armadilha das relações afetivas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para nós. Porque lendo isso, a imagem que me vem à mente é de um jardim murado. Um jardim orado. Gostei da analogia. Pensa assim, nós construímos muros altos ao nosso redor para nos proteger. Do lado de dentro desse muro,
Estão os nossos filhos, os nossos amigos mais próximos, a nossa família. As pessoas que pensam como a gente, que votam no mesmo candidato. Exato, a nossa bolha. E lá dentro desse muro, nós somos incrivelmente gentis, nós somos solidários, caridosos. Mas a gente olha por cima do muro e somos absolutamente indiferentes ou até super hostis com quem está do lado de fora. E se a gente voltar naquela teoria da evolução do Lázaro que falamos agora há pouco, esse seu jardim murado ainda é o instinto de sobrevivência operando, só que disfarçado com roupas mais bonitas. É o famoso tribalismo. Exatamente. Você só deixou de proteger exclusivamente o seu corpo físico individual para proteger o seu clã biológico ou ideológico. Mas a mecânica de exclusão, aquele negócio do nós contra eles, permanece idêntica, intacta. Continua sendo um instinto territorial. E autores como Pascal e Sanson, que compõem esse corpo de textos também, eles argumentam que a verdadeira evolução moral exige a demolição completa desses muros. Como Sanson mesmo escreve lá em 1863, amai muito, a fim de ser desamados. E o Pascal reforça que a rigidez nas relações, o orgulho de casta, mata os bons sentimentos. E o modelo comportamental supremo que eles usam para ilustrar a quebra desses muros é, obviamente, a figura do Cristo. O exemplo prático definitivo para eles. Mas o que eles destacam não é só a pregação teórica dele. É a atitude social desafiadora que ele tinha na prática. Sim, ele transitava livremente entre os excluídos, jantava na casa de cobradores de impostos corruptos que eram odiados, socorria pessoas totalmente marginalizadas. Sem a menor preocupação com o gerenciamento de crise da própria imagem pública. Ele não dava a mínima para isso. Ele não se importava se associar com pessoas consideradas indignas pelos padrões da época e a manchar a reputação dele lá com a elite religiosa. Ele estava quebrando o muro do jardim. Exato. E o argumento sociológico que as fontes constroem a partir disso é, olha, implacável. Para que um planeta, uma civilização, deixe de ser esse teatro de desigualdade e sofrimento contínuo, a fronteira da nossa empatia não pode mais terminar onde termina a nossa família. Ou a nossa religião, ou o nosso país. A fronteira precisa obrigatoriamente englobar a humanidade inteira. A fragmentação em grupos rivais é o sintoma claro de uma sociedade que ainda está operando pelo instinto primitivo. Certo. Então, essa ideia de abraçar a humanidade inteira soa linda na teoria. Poética até. Mas vamos submeter isso a um teste de estresse extremo aqui. Vamos lá. Porque falar de amor universal é muito gostoso até você dar de cara com alguém que está ativamente destruindo a sociedade. E tem um texto do Lamennais, de 1862, que lança um dilema ético que eu achei profundamente perturbador. Ah, o texto sobre o malfeitor? Esse mesmo. Ele pergunta textualmente: deve-se expor a vida por um malfeitor? Esse é o ponto onde a filosofia que estamos analisando atinge o seu limite máximo de tensão. Totalmente. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, vamos ser sinceros, se a gente analisar isso pela ótica utilitarista da nossa sociedade atual, a resposta instintiva é um sonoro e redondo não. A maioria das pessoas diria não sem pensar duas vezes. Na vida real, pedir que um cidadão de bem arrisque a própria integridade para salvar a vida de um criminoso, alguém que, se sobreviver ao resgate, pode voltar a causar dor a pessoas inocentes. Parece não apenas contraintuitivo, mas imprudente, né? Parece perigoso e até uma afronta à justiça. Tipo, como é que esses textos justificam uma exigência moral tão radical assim, sem parecerem que estão completamente alienados da realidade social? É uma provocação realmente difícil de digerir. Mas, para entender a lógica deles, nós precisamos obrigatoriamente olhar pelas lentes do paradigma que opera nessas fontes. Que é o paradigma espírita. Exatamente. A visão de mundo deles não é limitada a uma única existência biológica ali de 80 anos. Eles operam com a premissa básica da continuidade da consciência e da reencarnação. Ok, então o horizonte de tempo deles é infinitamente maior. Infinito. Portanto, as consequências éticas de salvar ou de deixar alguém morrer não são medidas só pelo impacto social imediato da próxima semana. Ah, então as regras do jogo mudam. A avaliação de risco de salvar o malfeitor não é só sobre o que ele vai fazer amanhã nas ruas, mas sobre o que acontece com a mente dele a longo prazo. Sim, o Lamennais articula uma lógica psicológica e espiritual bem complexa nesse ponto.
Ele argumenta que, quando você resgata um malfeitor de uma morte iminente, você está, na verdade, intervindo na trajetória espiritual dele. Interrompendo um ciclo. Isso. Porque se aquele indivíduo morresse naquele momento exato de crise ou de fuga, ele morreria provavelmente imerso em ódio, revolta, blasfêmia. E segundo o arcabouço do texto, essa bagagem mental pesada não se dissipa com a morte do corpo físico. A pessoa carrega isso com ela. Carrega adiante, resultando em um sofrimento atroz, contínuo e, usando as palavras do autor, pavimentando o caminho para uma reencarnação terrível no futuro. Entendi a mecânica da coisa. Então, oferecer esse salvamento incondicional, arriscar-se por ele, é aplicar meio que um choque no sistema desse indivíduo. Um choque de misericórdia. Você dá a ele não apenas mais tempo biológico de respiração, mas a oportunidade de que a gratidão pelo resgate quebre, de alguma forma, a casca da violência dele. Você abre uma janela temporal para arrependimento que não existiria se ele morresse ali. O Lamennais sugere que o impacto de ser salvo por pura compaixão de um desconhecido pode desmontar o cinismo daquele indivíduo, levando ele a ser tocado por uma graça que ele no fundo sabia que não merecia. Mas a regra central, que eles chamam de caridade austera, abordada por eles, é que você não deve fazer cálculos probabilísticos na hora de ajudar. Certo, exatamente. Você não deve parar e indagar se ele vai ou não vai se arrepender amanhã. O nosso papel não é ser o auditor moral do resgate. Perfeito. Não somos juízes do mérito alheio. Mas vamos trazer isso para a vida prática, para o dia a dia de quem nos ouve agora? Porque a gente não está salvando criminosos de prédios em chamas todo dia. A maioria absoluta de nós não está nessa situação extrema. Então, qual é a versão microscópica, a aplicação de escritório dessa caridade cega? Como é que nós aplicamos essa suspensão de julgamento a, sei lá, um colega de trabalho altamente tóxico que vive puxando o tapete dos outros? Ou a um parente no almoço de domingo, né? Isso. Aquele parente que defende ideias políticas ou sociais que nós consideramos absolutamente repulsivas. Como é que a gente faz? Para essa escala do dia a dia, tem um texto da Isabelle de François de 1862, que é o Guia Ideal. Ela alerta muito severamente sobre a nossa arrogância em assumir essa cadeira de juízes supremos do caráter das outras pessoas. A gente adora julgar, né? Adora. E no contexto prático, isso significa que a gente precisa parar de condicionar o nosso respeito básico ao mérito que a gente percebe no outro. Certo. Mas no caso do colega tóxico, por exemplo, como seria agir assim? Exercer essa filosofia não significa virar o melhor amigo dele ou aceitar passivamente que ele te sabote. Significa você se recusar a descer ao nível das engrenagens de retaliação dele. É não retribuir a intriga com mais intriga, sabe? É reconhecer que aquele comportamento destrutivo do colega é, voltando na analogia do Lázaro, só o sintoma de uma mente que ainda está refém daquela fase primitiva do instinto. E não uma justificativa para você ativar os seus próprios instintos agressivos e morder ele de volta. Perfeito. A verdadeira caridade nesse cenário corporativo ou familiar é estender a paciência. E talvez desejar mentalmente que aquela pessoa encontre algum equilíbrio. E principalmente entender que a toxicidade dela gera um sofrimento absurdo para ela mesma em primeiro lugar, né? Com certeza. A Isabel de França lembra a gente que, diante das leis universais de causa e efeito, nós todos somos profundamente falhos. Todos nós erramos. Sim. E muitas das nossas atitudes corriqueiras que a gente justifica, muitas vezes como pragmatismo ou só fazendo negócios, podem ser infrações gravíssimas de egoísmo aos olhos de uma ética superior. É necessário um nivelamento humilde da condição humana. A gente tem que tirar a nós mesmos daquele pedestal confortável. Aquele pedestal de onde a gente divide o mundo entre os bons como nós e os tóxicos como eles, né? Exato. Essa divisão fácil que a gente faz. E olha, é isso que costura toda a nossa longa análise de hoje. Foi uma jornada e tanto pelos textos. Foi mesmo. Porque navegar por essa compilação lá do século XIX deixa a gente com uma clareza meio desconcertante, de que a evolução moral não é só uma coleção de atitudes fofas para se colocar aí num currículo de boa pessoa nas redes sociais. Longe disso. É um trabalho psicológico de demolição constante. Árduo é você pegar uma marreta todo santo dia e golpear
aquelas muralhas do seu próprio jardim do egoísmo, seja o egoísmo familiar, político, corporativo. E a relevância de resgatar esse material antigo hoje é que nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade social alimentada justamente por um tribalismo muito feroz. A polarização nunca teve tão forte. Sim, então compreender que nós precisamos ativamente migrar daquela fase reptiliana do cérebro, que manda estrangular o colega por causa de 100 moedas, para uma fase do sentimento superior que busca preservar até a dignidade de quem nos ofende. Esse é o único antídoto real contra o colapso completo das nossas relações humanas. A sobrevivência a longo prazo de qualquer estrutura social complexa vai depender da gente transformar esse imperativo filosófico em prática diária. Não tem outro jeito. O que nos deixa com um pensamento provocativo final para a gente digerir após essa imersão toda. A gente costuma muito avaliar o sucesso da nossa civilização pela nossa capacidade de acumular dados, de desenvolver inteligências artificiais incríveis ou de expandir a economia global. Essas são as nossas métricas normais de sucesso, né? Pois é, mas se a premissa de todos esses textos do século XIX estiver correta e a verdadeira medida evolutiva de uma espécie for, na verdade, a elasticidade do seu círculo de empatia, como é que os historiadores ou a justiça do futuro vão julgar a forma como a nossa geração tratou os nossos atuais adversários, os nossos excluídos e os cancelados da internet? É de se pensar profundamente sobre isso. A verdadeira tecnologia do futuro pode não ser feita de silício, mas sim de sentimento. Nós convidamos quem nos acompanha a levar essa reflexão para os debates com os amigos e a família ao longo desta semana. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo mergulho.